Eu encerro hoje, irmãos, uma série de mensagens sobre família. O desafio de Deus, num tempo difícil, para as famílias, porque a própria sociedade hoje, ela acha que ela existe sem família. Nós passamos o mês de maio refletindo sobre alguns temas. E hoje eu quero pensar com você sobre famílias diante do desafio de mudar. Carlos Drummond de Andrade, em uma das suas poesias, ele faz uma pergunta que veio ao meu coração nessa semana. Não que a mensagem seja inspirada por Carlos Drummond de Andrade, né? Com certeza. Mas ele faz uma pergunta assim: e agora, José? Essa frase ficou no meu coração depois de um mês todo pensando sobre família. E agora? O que a gente faz com tudo isso que nós ouvimos e vimos? E agora, José? O que a gente faz com tudo isso? Passamos o mês olhando para algumas famílias da Bíblia. No primeiro domingo, pensamos sobre a família de Josué, sobre o tema família comprometida com o reino de Deus. Josué, que andou com Moisés, deixou para nós algumas sinalizações sobre a vida em família. Depois pensamos sobre Abraão, à luz do tema famílias que a bênção não cegou. Famílias que não pensam só em si mesmas. Porque nós falamos da relação de Abraão com Ló, seu parente que iria morrer em Sodoma e Gomorra se Abraão não intercedesse por ele. O raciocínio da palavra foi: onde está o seu Ló? Onde está o seu parente que um dia você andou com ele, um dia você caminhou com ele, e agora por conta das demandas da vida, você está distante dele. E ele pode estar sendo engolido pelas chamas de Sodoma e Gomorra, e você pensando só na bênção da sua casa. Foi um chamado a que nós, como famílias cristãs, olhemos não só para a bênção da nossa casa, mas para os nossos parentes. Nós chamamos através da experiência da família de Abraão. Pensamos sobre a família de Joquebede e Amrão, os pais de Moisés, à luz do tema comunidade de pecadores. E o mito da família perfeita mais adoece do que traz saúde. Porque quando nós achamos que somos perfeitos, nós não nos articulamos para lidar com as nossas deficiências naturais de qualquer relacionamento em família. Pensamos sobre José, numa quarta-feira, sobre prosperidade em tempos de aflição. Como ser próspero sem esperar a aflição acabar. Tem muita gente e muita família que diz assim: quando as dívidas acabarem, quando as lutas passarem, nós vamos prosperar. A experiência de José é a prova de que pode ser próspero em meio às aflições da vida. Vimos também a família de Isaac e Rebeca, partindo do tema comunidade de abençoadores, para fazer um contraponto com a mensagem comunidade de pecadores, mostrando que a família ela é a primeira fonte de bênção sobre o indivíduo. E ela pode ir longe com o seu poder de abençoar. A família tem o poder de abençoar muito mais do que a gente pensa. E na quarta-feira passada, pensamos sobre o tema por detrás do pranto.
usando a figura de Eucana, marido de Ana, que não soube interpretar as lágrimas de Ana, mostrando de que a família não é só aquilo que revela, mas ela também tem as suas subjetividades, as questões guardadas na alma e no coração e que precisam ser percebidas. Irmãos, tudo isto para nós foi um chamado a repensar, entendendo de que a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós temos que, vez por outra, sermos chamados à atenção pela palavra para pensarmos em algumas coisas que são fundamentais para a nossa caminhada. Chegamos à conclusão que do passado ao presente, a família sempre será um mistério e um milagre de Deus. Tanto que o salmista, Salmo 127, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Foram reflexões que marcaram o mês de maio. Nas quartas-feiras, domingo de manhã, domingo de noite, as pregações, sempre com respaldo bíblico, vieram provocar na nossa mente uma reflexão nova sobre velhos dilemas. Não que essas questões sejam novas, os dilemas são velhos, porque as famílias sempre viveram suas lutas e elas precisam da palavra do Senhor. Para pensar no tema, quero dizer nessa noite de que toda mudança, à luz do que vimos, ela só acontecerá se houver renovação. E para pensar nisto, eu quero ler com você o texto de 2 Reis 4, de 1 a 7, que é o texto base para apontarmos 4 áreas que a família precisa de renovação para que a mudança seja operada pelo Senhor. Um texto que já preguei, um texto conhecido, que servirá de base para esta linha de reflexão. Pode desligar alguma caixa aqui na frente, parar com esse zunido. Muito bem. Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: então vai, pede vazias e não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. História simples,
entendida na própria leitura, mas uma mulher esposa de um filho de profeta. Ficou viúva, ele morreu, e era um camarada que gostava de comprar nas Casas Bahia, né? Gostava de comprar no Walmart, não podia ver um carro novo que trocava, mobiliou a casa toda, comprou computador novo, iPad, iPod, iPad, tudo que tem o i, até um dia dizer, ai meu Deus, né? Foi gastando, eu acho que ele morreu do coração de tanta dívida que fez. Deixa uma mulher e 2 filhos. A família que nós pegamos para análise é uma família composta de uma mulher viúva e 2 filhos, homens. A história diz que chegou o credor, bateu a porta e diz, eu vim receber minha pendência. Uma vez, 2 vezes, passou o caso para o Pascoaloto, e as meninas do Pascoaloto e os meninos ligaram cobrando a dívida, né? Queremos receber a dívida do fulano de tal. Não tem dinheiro. Passa o mês que vem. Que dia você pode pagar? Sei, meu marido morreu, então eu vou passar para a empresa a informação e eles vão decidir o que fazer. A empresa decidiu fazer o seguinte, já que ela não tem com que pagar, manda ela dar os 2 filhos como escravos. Eles vão na casa da mulher e diz assim, olha, viemos aqui para buscar. O texto diz que aquela mulher, ela vai ao profeta, ao homem de Deus, e diz, está na minha casa uma pessoa para levar os meus filhos. O homem a quem o meu marido devia chegou em casa e eu não sei o que fazer. Eu fiquei imaginando a cena. O homem chegou na casa dela, bateu na porta e falou assim, eu vim buscar teus filhos, porque os seus filhos vão ser levados como escravo, porque o seu marido não pagou nada, você também não consegue pagar, eu vou levar. Ela falou assim, espera só um pouquinho. Não, mas eu tenho que ir embora agora, eu paguei o táxi, está aí fora, espera só um pouquinho, eu já volto. Ela correu até o homem de Deus e falou assim, ó, homem de Deus, chegou à minha porta um credor e quer levar os meus 2 filhos. O que isso nos mostra, irmãos? Mostra que ela tinha uma situação real de problema na vida dela. Ela tinha algumas questões. A primeira questão que ela tinha, que era fundamental e dramático, era lidar com o luto. A história nos dá a entender que o homem não tinha morrido há tanto tempo assim. Ela tinha que lidar com a perda do marido. Ela era uma mulher hebreia, uma mulher que convivia com o profeta, filho de profeta. Ela tinha todos os conhecimentos sobre a pessoa de Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, sabia tudo sobre adoração, aquele negócio todo, mas o marido morre, ela fica com um problema, o credor chega em casa e ela diz assim, o que eu faço? Ela vai ao homem de Deus, o profeta diz para ela que ela poderia resolver a situação. Ela só promoveria mudança se algumas coisas acontecessem. Quando eu li essa história, e reli, e li de novo, eu percebi que existem algumas renovações que precisam acontecer para que a mudança aconteça. Resumo. Meus irmãos, nós somos muito afeitos à oração, queremos orar para Deus resolver. Amém. Só que muitas vezes nós oramos e não percebemos que alguns hábitos, algumas atitudes, algumas posturas diante da realidade familiar não deixa o milagre de Deus acontecer. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei que toda mudança exige renovação em 4 áreas na família. Primeiro, se queremos que o poder de Deus se manifeste, precisamos ter uma renovação na nossa maneira de olhar para a família.
Aquela mulher poderia ter dito assim: já perdi os meus 2 filhos, não tem mais jeito, eu não tenho com o que pagar, não tenho emprego, não tenho como ir ao campo produzir para vender e dar tempo de pagar as dívidas, eu já perdi meus filhos. Aquela mulher também poderia ter dito apenas: não sobrou nada. Nada versus nada. E eu fiquei pensando de que muitas vezes o luto ou as perdas na família, elas ofuscam a nossa visão da realidade. Essa foi a primeira percepção que eu tive. Às vezes Deus está fazendo de tudo para manifestar uma mudança na família, mas a nossa visão sobre a família é tão negativa, a nossa visão sobre a família se torna tão turva e tão conturbada por conta das perdas, por conta dos lutos, por conta dos problemas que ficaram no passado, que no presente o milagre não consegue acontecer. O profeta chega para aquela mulher e diz assim: o que você tem na sua casa? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser... Interessante, irmãos, que se você pegar a linha de raciocínio da história, e aqui nós temos que fazer uma análise do fenômeno, que é o caso em si, e perceber que aquela mulher não foi ao profeta para pedir ao profeta comida, azeite ligado à comida. Não foi pedir ao profeta cura, azeite ligado à unção. Aquela mulher foi e disse para o profeta: olha, o moço, o credor está lá na frente da minha casa e quer levar meus filhos. E o profeta pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada em casa. O profeta poderia ter dito para ela assim: mas eu não te perguntei. Porque ela poderia ter dito: não, eu tenho televisão, eu tenho computador, eu tenho um carro na garagem, eu não sei dirigir, mas meu marido deixou um carro, um carnê desse tamanho, mas deixou o carro também. Ele só disse para ela assim: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Eu fiquei pensando, uma botija de azeite faz sentido na hora de uma crise desse tamanho? Ela poderia ter esquecido da botija de azeite. Irmãos, nós temos a tendência natural, porque a nossa visão vai ficando turva, vai ficando negra, vai ficando tão negativa, que muitas vezes tem dentro de casa, no contexto da família, uma botija de azeite, uma coisa insignificante. Mas é dali que Deus quer começar. É ali que Deus quer tocar. São as coisas insignificantes, que nós não damos significado, são as coisas que não fazem sentido. Botija de azeite. Ela poderia ter dito para o profeta: por quê? Você vai me ungir? Eu estou precisando de unção. Não vou te ungir, não. Primeira coisa, irmãos, que eu percebo no texto, é que se nós queremos mudança, precisamos mudar a maneira de olhar para a família. Ela percebe a situação complicada e vai ao profeta e diz, em suas palavras: eu não quero perder os meus filhos. Mas o problema é quando nós já olhamos para as coisas pequenas e não valorizamos mais. Quando Jesus perguntou no meio da multidão: tem alguma coisa para a multidão comer? Nós não temos nada, a não ser 5 pães e 2 peixes. Aí um discípulo vira: mas o que é isso para tanta gente? E foi exatamente dali que Jesus começou a manifestar o seu milagre no meio daquela multidão. Então, primeira renovação, se queremos pegar as orientações e colocar em prática, é abrir os nossos olhos para as realidades da família, que não são só aquelas realidades da crise, do conflito, que não são só aquelas realidades que nós estamos diante, que está diante da nossa percepção ali visível, palpável, mas aquelas realidades que muitas vezes estão debaixo da pia, uma botija de azeite.
coisas guardadas, coisas pequenas, coisas insignificantes que Deus retém na família, para que dali a gente comece a experimentar uma mudança. Segunda área que precisamos de renovação na capacidade de aceitar ajuda. O profeta diz àquela mulher no versículo 3 o seguinte: ela diz, eu tenho uma botija de azeite. Ele diz, olha, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Aí eu fiquei pensando assim, e se aquela mulher fosse a chata da vizinhança? E se aquela mulher fosse a metida da vizinhança? Aquela mulher que ela não cumprimenta ninguém, aquela mulher que entra no elevador, o vizinho está do lado, ela não é capaz de dizer bom dia. Aquela mulher que não é capaz do vizinho da frente, quando sai à porta, dizer bom dia. Irmãos, a nossa relação com os outros, elas podem ser determinantes para a nossa vida. Mas infelizmente, tem muito crente, irmãos, que é tão metido, só porque o vizinho é espírita, o vizinho é católico, o vizinho é pai de santo, é macumbeiro, já repreende no nome de Jesus, mas não é capaz de ser gentil. Aí vai precisar de vasilha para ver o que ele vai falar. O profeta diz, pede vasilhas vazias. Aí você fica em casa assim, para quem que eu vou pedir? Aí o profeta, infelizmente, diz para as vizinhas. Ela diz assim, ai, vizinha da direita, comprei lingerie com ela e não paguei. Opa, perdão, vizinha da esquerda. Vizinha da direita, comprei bijuteria folheados com ela e não paguei. A vizinha da direita era a Rosíris, vende folheado, né? Comprei com a Rosíris, não paguei. Vizinho da esquerda, não vou dizer quem é, comprei lingerie e não paguei. Vizinho aqui do outro lado da rua, arrumei uma briga por causa do lixo na lixeira. O vizinho do outro lado da rua, arrumei um problema porque eu fui sair de casa, o cachorro entrou na frente do carro, eu atropelei e foi uma briga. Eu briguei com todas as vizinhas. Vai pedir vasilha agora. Aí você vai lá na vizinha e diz assim, minha querida, você poderia me emprestar uma vasilha? Para quê? É, porque o profeta, o meu credor está lá. Claro que vai levar teus filhos, você não paga. Mas não é que eu não sei o que, aí você não tem amizade com ninguém na vizinhança. Meus irmãos, nós precisamos ter a capacidade de aceitar ajuda, mas nós só recebemos ajuda quando nós somos abertos para isso. Tem família se implodindo e se explodindo, mas não tem a capacidade de falar, me empresta uma vasilha. Quando o profeta diz para aquela mulher, peça vasilhas e não poucas, no meu coração veio essa pergunta, e se aquela mulher não tivesse bom relacionamento com os seus vizinhos? Mas ainda não acabou não, gente. Os vizinhos daquela mulher, sabe quem eram? Os parentes dela. Porque ali eles viviam em uma grande família. Aí somos nós, chutamos parente, não ligamos para os parentes, às vezes prosperamos ou ficamos pobres demais, brigamos com todo mundo, e na hora que precisamos de ajuda, não tem um parente para aparecer para socorrer. Então, no mês da família, a gente podia começar restaurando a nossa relação com os parentes, porque na hora que precisar de uma ajuda, Deus pode levantar um parentão para dar as vasilhas e abençoar. Aquela mulher foi desafiada a procurar os seus vizinhos. Aquela mulher foi desafiada a fazer como Jesus, na cruz do Calvário, dizer, dá-me água, eu preciso de ajuda. Eu preciso de água, alguém me dê água, porque eu estou amarrado na cruz. Eu estou preso na cruz, eu estou presa na dívida que o meu marido fez. Eu preciso de que alguém faça isso por mim. Terceira área, precisamos renovar a nossa maneira de olhar para a família, precisamos renovar a nossa capacidade de aceitar ajuda. Na verdade, tem gente que precisa renovar
Tem que abrir a capacidade para isso. Não é capaz de dizer, eu preciso de vasilhas. Terceiro, a terceira área que o profeta sinaliza para aquela mulher foi o seguinte: a mudança vai acontecer, mas é preciso que a família se feche. E eu li isso aqui e fiquei pensando, primeiro ele manda a família se abrir, se abra para os vizinhos, peça ajuda aos parentes, peça ajuda para os seus vizinhos, peça vasilha. Mas chega um momento, meus irmãos, na vida da família, e foi isso que veio ao meu coração, chega um momento na vida da família, versículo 4 e 5, ele diz para ela pedir as vasilhas, e depois ele diz, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita azeite sobre todas essas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. E ela fez exatamente isso, ela entrou dentro de casa, fechou a porta, e ela disse assim para as vizinhas, olha, vocês participam do problema até a vasilha vazia, o resto não se mete. Sabe por quê, irmãos? Eu fiquei olhando para o texto e pensando no seguinte: aquela mulher poderia ter dito assim, já que o profeta mandou pedir vasilha para as vizinhas, eu vou contar para todas as vizinhas o que o meu marido fez comigo. Aí ela sai, vai na vizinha da direita e conta, olha, meu marido foi um sem vergonha, comprou e não pagou. E o infeliz comprou tanto e ficou tão estressado com as dívidas, teve um infarto e morreu, sobrei eu. Vai para outra vizinha, porque o meu marido, sem vergonha, comprou. Vai para outra vizinha, porque meu marido comprou. E fica contando para todo mundo, e o credor está em casa para levar os meninos. Aí uma vizinha diz, entrega, outra diz, não entrega. Entrega um, você tem dois, divide. Pega o mais feinho, pega o corintiano e entrega. Né, irmãos? Porque se eu tivesse dois, os dois não poderiam ser do mesmo time. Então você entrega o corintiano. Deixa o santista, porque vai dar certo. Ela não faz isso. Ela não fez isso. O que o profeta disse para ela? Entra na tua casa, fecha a porta sobre você e seus filhos e resolvam vocês o problema. É quando você ouve aqui, você ouve o pastor, você ouve os diáconos, você ouve os irmãos, mas chega um momento, uma mãe e 2 filhos, tem que deixar a nora de lado, tem que deixar vizinho de lado, pastor de lado, diácono de lado, tem que sentar os 3 e falar assim, agora somos nós. Quando muita gente se envolve no que uma família precisa fazer, só vira confusão, meus irmãos. Há um momento em que a família precisa dizer, nós sabemos o que Deus mandou a nossa família fazer. Porque o interessante, que o que Deus mandou aquela família fazer, não foi o que Deus mandou outras famílias fazerem. Não tem outra história na Bíblia em que Deus manda vender azeite, pedir vasilha emprestada. Sabe o que isso significa? Que para cada família Deus tem uma maneira de agir. Aquela era a solução para aquela família. Precisava de mudança? Sim. Mas eu não posso sair pegando o exemplo da família A, B, C e D, e eu também não posso aconselhar os outros, dizendo, na minha casa eu tive um problema, e eu resolvi assim, tudo bem. Mas chega um momento, meus irmãos, que nós temos que indicar princípios, e dizer para a pessoa, vai para a sua casa, pega os princípios e resolva o problema. Sabe por quê? Porque Deus tem uma maneira para lidar com o problema de cada casal, de cada família, do relacionamento dos filhos. É a maneira de Deus. Para aquela família foi, vai e faz isso, mas para a sua família eu não sei. Então é o momento que você, como família, fecha as portas e age com cumplicidade, ou seja, toda a família se une. Diz o texto que ela manda os meninos buscarem as vasilhas e depois manda os meninos participar do processo. Esse negócio de esperar que só alguém resolva não traz solução.
é preciso renovar a cumplicidade. Ou seja, se uma família é composta de 3, mãe e 2 filhos, os 3 precisam fazer parte da mudança. Se uma família é composta de pai, mãe e 2 filhos, os 4 precisam fazer parte da mudança. Se uma família é composta de uma pessoa, este precisa fazer parte da mudança. É cumplicidade, é a família se unir em torno do problema, fechar a porta e deixar Deus ministrar sobre a vida, para que de alguma maneira Deus manifeste o poder dele. E por último, nós precisamos de renovação, irmãos, na confiança no Senhor. Aquela mulher não faria nada daquilo se ela não confiasse no Deus dela. Agora perceba uma coisa. O que aquele homem mandou ela fazer, o profeta mandou ela fazer, não era algo comum. E aqui eu quero chamar a sua atenção e peço que você olhe para mim. Existem algumas propostas de mudança que estão nos livros de autoajuda. Qualquer ser humano da face da terra, se pegar um livro de autoajuda, pode se ajudar. Como ficar rico em 10 dias, como melhorar a performance sexual, profissional. Está tudo nas livrarias Jalovis da vida. Mas, meus irmãos, existem algumas ações que são de Deus. São ações que diferenciam exatamente para que a gente continue lendo a história da família. Porque lá no passado, Deus mandou aquela mulher separar um monte de vasilha e pegar a única que tinha azeite e começar a derramar, e não acabava azeite, não acabava azeite. Quando o profeta mandou ela fazer aquilo, ela precisava crer que aquilo era possível. Mas nós temos alguns problemas. Porque de repente uma vizinha poderia perguntar para ela: mas deixa eu perguntar uma coisa para você, para que você quer essa vasilha? Porque ela falou assim: você pode me emprestar uma vasilha vazia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quanto você tiver, mas para que você quer tanta vasilha? É que o profeta, aí vem o problema, irmãos. É porque o profeta falou para mim que se eu pegar as vasilhas vazias, ele vai fazer alguma coisa na minha casa. Não, isso é coisa de pastor. Deixa para lá. Vai levar vasilha vazia para sua casa. Esse cara está te enrolando. Ele está dizendo para você confiar, mas não vai confiar no quê? Azeite é o que está na botija. Quantos litros tem a sua botija? Uns 5 litros é o que você tem, filha. Se vira com 5 litros de azeite. Mas o profeta falou para eu pegar vasilhas vazias que ele vai encher. Não. Aí, irmãos, vem o diabo através das opiniões dos familiares, dos vizinhos, da mídia, da ciência, e joga pó de areia no milagre. E alguém diz para você assim: que é isso, meu filho? Você que não trabalhe para ver, você que não tem aumento de salário para ver, você que não... E aí nós começamos a racionalizar a vida, meus irmãos. E aquela mulher, ela é chamada a uma coisa muito simples, que todos nós sabemos. Ela foi chamada a confiar no Senhor, a confiar de que aquela ação diferente resolveria o problema dela. Ela precisaria de confiança para 3 coisas. Ela precisaria de confiança para pedir emprestado. Ela precisaria de confiança para vender as vasilhas. E depois ela precisaria de confiança para vender o azeite. Ou seja, a solução de Deus vem num processo. Confiança. Qual é a primeira orientação? Confia no Senhor de todo o teu coração. Mas pastor, não tem uma vasilha de azeite. Filho, é isso aí, então nós vamos para o milagre. Porque tem horas, meus irmãos, que só um milagre de Jesus. A solução viria dentro de um processo de Deus para a vida daquela mulher. Então está aqui. O texto nos aponta palavras do profeta, palavras de Deus para aquela mulher, que serve para nós hoje.
Se nós queremos mudança, precisamos de renovação em 4 áreas. Renovação na maneira como nós estamos olhando para a família. Renovação na capacidade de aceitar ajuda, porque às vezes Deus quer resolver através de outras pessoas. Renovação na cumplicidade familiar. Tem um momento que é para parar de contar para todo mundo o problema e resolver com a família. E por último, renovação na confiança no Senhor. Você precisa confiar no Senhor, no que Deus pode fazer. Termino. Precisamos de uma tomada de decisão, meus irmãos, diante das circunstâncias da família. Nós temos a possibilidade de agir com conformismo ou derrotismo. Não tem jeito, vou ter que entregar os filhos, está perdido. Ou derrotismo, está tudo acabado, não tem mais jeito. Ou nós podemos agir também com fé e coragem. Agora é tempo de mudar. Ouvimos orientações, percebemos o que poderíamos fazer, quais são as experiências que a Bíblia apresenta, e eu quero deixar aqui com você então 4 desafios práticos, simples, para fecharmos o nosso mês. Primeiro, mudar a maneira de olhar. Isto aqui você pode fazer. Mude a maneira como você tem olhado para a sua família. De repente, aquela botija de azeite que você pode dar um chute nela sem perceber, é a solução de Deus. Ou pode ser a solução de Deus. Segundo, aceitar ajuda. Às vezes precisa procurar ajuda. Não esperar que as pessoas adivinhem o que precisa ser mudado. Aceitar ajuda. Mas para aceitar ajuda nós precisamos ter bom relacionamento, irmãos. Eu quero aqui fazer um clamor pela simpatia, um clamor pela boa amizade, um clamor pelo companheirismo, um clamor pelo cumprimentar o vizinho, porque vai que um dia você esquece o seu portão aberto. Semana retrasada eu cheguei em casa, cheguei em casa, eram umas 10 e pouco da noite, vizinha da frente, o portão da garagem fechado e o portãozinho escancarado. Eu nunca vi o portão escancarado. Eu parei o carro, olhei para o portão, desci do carro, dei aquela olhada, disse assim, mas gente, pensei comigo, esse pessoal não deixa o portão aberto. Eles mudaram para lá, nós nunca nos cruzamos. Às vezes que eu olhei, abaixa a cabeça, porque vizinho novo é assim, ele olha para você e tem até medo. Ele fala, com medo. Tudo bem, ainda mais que eu sou pastor, vai pedir dinheiro. Não quer nem olhar para mim, né? Ó, não cumprimenta o pastor lá não, que ele vai pedir dízimo, hein? Tá bom? Pastor aparece no portão, ela baixa, sai varrendo a casa. Portão aberto. Eu parei, atravessei a rua, olhei dentro da casa, botei a cabeça, vai que tem cachorro, né, irmãos? Dei aquela olhadinha assim, nada, olhei assim, nada, portãozão aberto. Toquei a campainha, tinha 2 campainhas, toquei as 2. Aí a mulher, pois não. Falei assim, olha, eu sou o vizinho da frente aqui, o seu Samuel, e eu só quero dizer para a senhora que o seu portãozinho está aberto. Ai, meu Deus! Calma, senhora, não morreu ninguém não, o portão está aberto. Só isso. Não vou pedir dízimo. Fica tranquila. Só vem aqui e fecha o portão, ou quer que eu feche? Não, estou indo aí. Ela chegou e falou assim, ah, meu senhor, obrigado. Obrigado, meu filho entrou, esqueceu o portão aberto, e eu, obrigado. Eu falei, nada, Deus abençoe. Eu entrei, acabou. Agora estou eu, vizinho chato. Bem feito. Esqueceu o portão aberto? É bom mesmo. O pessoal nem me cumprimenta. Que entre ladrão, cachorro, tudo que tiver. Sabe o que acontece, irmãos? Um dia o meu portão está aberto. As minhas filhas entram em casa, esquecem o portão aberto. Porque eu já saí, esqueci o portão da garagem aberto. Ele é pequenininho, né, irmão? Deve ter uns 10 metros de portão. Portãozão todo levantado, eu fui embora. Com a casa toda aberta lá. Aí no dia que o meu portão estiver aberto, vai que a vizinha pensa a mesma coisa que eu. Então nós precisamos aprender a ter bons relacionamentos
para na hora que precisarmos de ajuda, aceitarmos ajuda e termos quem nos ajude. Terceiro desafio prático: precisamos manter a cumplicidade. Tem problemas que é da família, não é da torcida, é problema da família. A família tem que se fechar, a família tem que resolver, a família tem que pedir a Deus. O que a gente faz? Vende o azeite, tá bom, mas não pega a opinião do A, B, C ou D. Pega a opinião dos diáconos, da união feminina, das crianças, dos adolescentes, de todo mundo. Pega a opinião da denominação, a opinião do pastor R.R. Soares, do Edir Macedo, do pastor Samuel, do Billy Graham, a opinião de todo mundo. E agora, o que a gente faz? Não sei, é tanta opinião que agora já não sei mais o que fazer. Então diz assim, faz o seguinte: busca o Senhor, fecha-se em família, resolva o problema, encontre a solução. E por último, confiar nas orientações que o Senhor dá. Amém, irmãos? Assim a gente consegue mudança. A mudança que é operada pelo Senhor, a mudança que vem como toque da graça de Deus sobre tudo aquilo que nós precisamos no nosso viver. Nós vamos cantar o hino do mês da família. Eu vou pedir que você fique em pé. Beatriz, eu vou mudar. Haja paz na terra, a começar em mim. Eu quero encerrar esse domingo cantando o hino da família. E nós vamos encerrar também com uma outra manifestação, né? Mas nós vamos cantar esse hino que nos acompanhou no mês da família, pedindo Deus graça, bondade e misericórdia sobre toda a nossa família. Durante a semana, os núcleos vão refletir sobre esse texto e sobre essas 4 áreas que precisam de renovação. E ajudar assim um ao outro, ajudando a colocar em prática os desafios aqui apresentados. Quero a Deus glorificar com minha vida, transmitir o seu amor. Vamos lá, Bia? Vamos cantar? Amém, irmãos? Beatriz, nós vamos repetir, vem cá, fica aqui, pertinho. Nós começamos o mês de maio com a proposta do mês da família, e no meio do mês de maio tivemos o lançamento de um projeto que vai durar o ano todo, que é Paz de Oração. Eu quero encerrar esse domingo chamando aqui à frente todos os pais de oração e os filhos de oração
que estão participando desse projeto, porque eu quero aqui fazer um negócio. Venham aqui à frente, por favor, aqui pertinho. Os filhos que aqui estiverem se aproximam dos seus pais. Irmãos, igreja, ela tem a função de suscitar o envolvimento das pessoas. Olha que coisa linda. Tá. Se o filho não veio, vem o pai, não tem problema. Não é pai e filho, é pais de oração, filhos de oração. Podem vir bem aqui do meu lado aqui, ó. Enche esse lado aqui que eu vou pro lado de lá. Pode subir. Quem? Quem? Não entendi. Camila, cadê a Camila? 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 Camila, vem cá. Tá bom. Vitor, cadê o Vitor? Tá aí o Vitor Bember? Vem cá, Vitão. Ele é filho de oração da Karina. Esse aí, Vitão. Quem mais? Irmãos, o Ministério de Mulheres de nossa igreja, cada ministério tem uma atuação extremamente importante. Leonor, cadê seu filho de oração, Leonor? Mas fica em pé, você é a mãe, velho. Isso, pode ficar em pé aqui, pertinho, isso. Nós vamos orar por você. A nossa... Show. Ô, famílias. Aê. Ô, filhão, tá? Traz a namorada junto, que aí já ora pela namorada também, vai. A noiva. O Pepsi e a Pâmela estão aí? Cadê a Pâmela? Está lá atrás? Tudo bem. Então, está doente, está lá atrás. Irmãos, nossa igreja tem um trabalho com famílias. Nós temos o Ministério de Casais. Cadê o Ocimar e Célia? Está ali. Ocimar e Célia são líderes do Ministério de Casais. A Ana está ali. Ana Melo está aqui. Faz assim para o povo te ver. Líder do Ministério de Mulheres. E o nosso desafio é, de alguma forma, chegar às famílias da igreja. E foi lançado um projeto que é Pais e Mães de Oração. Cada família recebeu um jovem para orar por esse jovem no seu projeto de vida até ele formar uma família. Então nós temos aqui casais novos que já estão adotando, para que esses jovens, no seu desenvolvimento de vida, formem uma família abençoada por Jesus. Então nós temos aqui esse grande projeto dentro da igreja, e eu não quero que seja só um projeto formal, oficial, mas que seja uma prática nossa, ou mesmo estando longe do projeto, você adote alguém, um jovem, um adolescente, para orar por esses que estão começando a sua história. Eu falei do Pepsi e da Pâmela, porque no próximo sábado, Pepsi e a Pâmela vão contrair matrimônio em uma cerimônia para as duas famílias. Pâmela é minha filha. Então, como o pastor não poderia convidar todo mundo, eu decidi não convidar ninguém para não deixar ninguém de fora. Eu não queria ter preferidos e preteridos dentro da igreja. Então o que eu fiz? Eu optei, eu e o Gilberto, pai do Pepsi, optamos por uma cerimônia para as duas famílias, para não ferir o coração de ninguém, pois nós não queríamos fazer isso. Então o que nós optamos? Próximo sábado, Pepsi e Pâmela vão contrair matrimônio e vão formar uma nova família e começar a vida. E aqui, meus irmãos, dentro da igreja, as pessoas vão se conhecendo, vão casando, vão criando filhos, e é um processo de Deus. Então precisamos orar. Não terminou o mês da família. Todos os meses, todos os dias, são dias da família.
Eu queria desafiar o seu coração a adotar um jovem, uma jovem, um adolescente e orar por eles. Adote. No dia do aniversário, vá lá, faça uma oração, compre um presente, abençoe aquele jovem, seja exemplo, modelo, vá caminhando com ele. E esse é o nosso grande desafio no projeto de oração de nossa igreja. Amém, irmãos? Nós vamos orar, encerrando o nosso domingo, convidando você para estar ali na cantina com a gente, um momento de comunhão. Mas a líder do ministério de jovens, a irmã Karina, está pedindo para todos os jovens, acabando o culto, virem aqui à frente que ela quer ter uma conversa rápida com vocês, tá bom? E aí vocês vão conversar com ela e nós vamos assim, dando sequência à caminhada da nossa igreja. Vamos orar? Aos visitantes, obrigado pela presença, volte sempre, Deus abençoe, viu? Volte sempre. Ao casal lá atrás, Deus abençoe, foi bom ter você aqui. Aqui também, alguém que estava pela primeira vez. Temos o casal lá que vem de quarta-feira, Deus abençoe vocês, volte sempre. Os demais, que Deus derrame graça sobre todos e a paz de Jesus esteja no coração de todos, tá? Também é o parente dos Amorins, né? Deus abençoe vocês, a família aí, Deus abençoe. Senhor, nós queremos agradecer por esse mês que foi uma ferramenta do Senhor para promover no nosso coração reflexões, rever atitudes, hábitos, conceitos, propostas sobre a família. Sabemos, ó Deus, de que não somos perfeitos, por isso não conseguimos ter uma família perfeita. Temos apenas famílias que dependem da graça de um Deus perfeito. Um Deus que em sua perfeição pode dar ajustes, acertos, dar sustentabilidade, prosperidade e a paz nas famílias. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, eu oro nesta noite, pedindo que o Senhor estenda as tuas mãos sobre esse grande projeto de pais e mães de oração, para que esses jovens formem famílias abençoadas no Senhor. Como também eu oro, Deus, pelas famílias que estão orando por esses jovens, que são famílias que também precisam de oração. Por isso eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos sobre todas as famílias desta igreja, e não só desta igreja, mas pelas famílias que fazem parte dos nossos vínculos de relacionamento, pelos nossos vizinhos, amigos, pessoas do trabalho, pessoas que conhecemos na estrada da vida, pelos nossos parentes mais distantes. Deus, no nome de Jesus, dispensa a tua graça e o teu favor sobre todas as famílias. Assim, ó Deus, manifestando o teu poder. E agora, Pai querido, quando nós terminamos este domingo e vamos voltar para os nossos lares, eu peço que o Senhor nos dê uma noite de paz e de descanso e uma semana abençoada por Jesus. Oro pelo Pepsi, pelo Wesley e pela Pamela, nesta última semana como solteiros. Que o Senhor os abençoe e que, ó Deus, eles tenham um momento especial na vida deles. E que assim, formando uma nova família, eles glorifiquem o teu nome. Deus, abençoa esta igreja. Nós carregamos um carinho tão grande por ela. E pedimos, Deus, que cada família dessa igreja, cada pessoa dessa igreja, cada frequentador que por aqui passa, saia daqui com a bênção de Jesus. Aquela bênção que traz paz nos momentos mais difíceis. Aquela bênção que dá sentido à vida nos momentos mais tenebrosos. Deus, dá prosperidade a esse povo. Abençoa o trabalho das mãos deste povo. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho dos profissionais liberais. Abençoa o trabalho daqueles que são funcionários, dos funcionários públicos. Deus, esse povo que está aqui, mas amanhã enfrenta o cotidiano. Aos aposentados, aqueles que vão ficar em casa, dá sentido ao dia a dia deles. Que seja uma semana, Deus, marcada pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Nós oramos assim,
agradecidos já por tudo que recebemos de tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, dá um abração gostoso quem está do seu lado. Deus a todos abençoe. E até quarta-feira você pode vir aqui às 20 horas.